Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando aqui com a gente para analisar o resultado das eleições e também ajudar a explicar aí para a gente os fatores que levaram à vitória de Lula. Bom dia, Diego. Estamos sem o áudio do Diego. Acho que agora sim. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente no Nova Manhã. Olha, a votação foi a mais apertada da história, como a gente já previa aqui na semana passada, uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos entre o Lula e Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro cresceu sim do primeiro para o segundo turno, mas não o suficiente para ser eleito. Até agora, 7h02 da manhã, Jair Bolsonaro, seus filhos e seus principais aliados, como o ministro Ciro Nogueira, não se pronunciaram sobre o resultado de ontem à noite. O último tweet que nós temos até aqui do Ciro Nogueira é um em que ele projetava a vitória de Jair Bolsonaro com um percentual de 50,09% dos votos válidos, o que não se confirmou. Com a derrota do Bolsonaro, Mauro, Michele, é a primeira vez que Jair Bolsonaro vai ficar sem mandato desde 1989, quando ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro, depois foi emendando ali eleições à Câmara dos Deputados em Brasília e agora, pela primeira vez, Jair Messias Bolsonaro vai ficar sem mandato político. Nós temos caminhoneiros aí em algumas regiões do país, na Via Dutra, fazendo bloqueios em protesto ao resultado de ontem. Não dá para dizer que é algo que é uma surpresa, se espera alguma resistência por parte de alguns grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro a esse resultado de ontem, mas não há até aqui nenhuma sinalização de que Jair Bolsonaro vai questionar o resultado, vai dizer que não vai passar a faixa para o Lula. E aí eu entro numa das primeiras explicações de por que o ex-presidente Lula, mesmo com todo o seu histórico, mesmo com todo o seu passado, ter voltado à presidência da República. Eu diria, Mauro e Michele, que assim como o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que abriu o processo de impeachment de Dilma Rousseff ali, 2015, 2016, escreveu no Twitter que Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Eu concordo com o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Quando Jair Bolsonaro optou, ao longo do seu mandato, em fazer discursos, falas voltadas única e exclusivamente para o seu cercadinho, para aqueles apoiadores fiéis que acontecesse o que acontecesse, estariam com ele de qualquer maneira, Jair Bolsonaro perde a capacidade de ampliar o seu eleitorado, como ele fez em 2018. Em 2018, aquelas milhões de pessoas que votaram em Jair Bolsonaro não votaram somente em Jair Bolsonaro, votaram no que ele prometia em relação ao combate à corrupção, votaram em que ele prometia em relação à economia um pouco mais liberal do que o que a gente vinha vendo até então nos governos do PT. E nesta eleição, neste pleito de primeiro e de segundo turno em 2022, Jair Bolsonaro insistiu até quase aos 45 do segundo tempo em falar única e exclusivamente para o seu público. Então, eu elencaria como principal ponto para essa derrota do Bolsonaro a sua incapacidade de ampliar o discurso para fora do cercadinho. As pautas de costume, elas encontram eco na sociedade brasileira, que é uma sociedade majoritariamente dita conservadora. Mas quando o Jair Bolsonaro decide fazer aquelas críticas além do tom ao sistema eleitoral brasileiro, quando ele deixa uma dúvida se vai ou não respeitar o resultado eleitoral, veja só você, isso muito provavelmente não vai se confirmar. Jair Bolsonaro não vai dar golpe militar, Jair Bolsonaro não vai questionar o resultado da eleição, mas ele deixou isso em aberto durante um bom tempo do seu mandato, e certamente isso fez com que ele perdesse votos para o ex-presidente Lula. E o segundo ponto, eu colocaria só dois, acho que já está de bom tamanho. O segundo ponto é, de fato, o comportamento de Bolsonaro na pandemia. Eu gosto de, toda vez que eu entro num táxi ou num carro de aplicativo, perguntar em quem vai votar e por quê. E o que eu mais ouvia nas últimas semanas era a seguinte frase, talvez você, Mauro, Michele, também já tinha escutado assim, e o nosso ouvinte também. Olha, se o Bolsonaro tivesse ficado calado na pandemia, ele estaria reeleito. Essa é uma frase que eu ouvi ao longo de quase
toda essa disputa do segundo turno. Então, o brasileiro não esqueceu o e daí, o eu não sou coveiro, vai comprar vacina na casa da tua mãe, para que a pressa, para que a ansiedade, eu não posso fazer nada, vai todo mundo morrer mesmo. Só citei aqui 7 frases de várias que foram ditas ao longo da pandemia pelo presidente Bolsonaro e que certamente tiveram um impacto eleitoral. Dito isto, eu queria elencar 5 pontos rapidamente daquilo que Lula precisará fazer daqui até janeiro e no início do seu terceiro mandato como presidente da República. Primeiro, vamos ver o que Lula vai conseguir com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara. Ambos são candidatos à reeleição aos seus respectivos cargos de hoje. O Pacheco vai querer continuar como presidente do Senado, Lira vai querer continuar como presidente da Câmara. Arthur Lira já fez ontem, assim que foi decretado o resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral, um pronunciamento, divulgou uma carta que ali já deixava claro que, como para surpresa de ninguém, Arthur Lira está aberto e disposto a conversar com o ex-presidente Lula. Isso vai ser importante porque, de novo, nós temos aí o orçamento secreto como uma pauta importante. O que o Lula vai conseguir negociar com o parlamento no que diz respeito ao dito orçamento secreto? O segundo ponto é como que o ex-presidente Lula vai montar o seu ministério. A gente sabe que ele vai aumentar a quantidade de ministérios que tem hoje, ele já vinha ventilando isso. O próprio Bolsonaro, se reeleito, também aumentaria o tamanho do Estado brasileiro com os ministérios se fosse reeleito. E vamos ver como é que o Lula vai conseguir montar uma equipe que agrade a esquerda, agrade os campos mais à esquerda. E veja, o Lula é eleito com alguns atritos internos. O PSB, que é o partido do vice Geraldo Alckmin, chega neste momento com uma série de insatisfações em relação ao presidente Lula, agora presidente eleito, sobre a condução da campanha. Então, o Lula vai ter que organizar internamente a esquerda para dar espaço para quem ele vai querer dar. Vai ter que atender a velha guarda do PT, né? A gente está falando de Seu, de Bezuino, do deputado Zé Guimarães, a gente está falando de Gleisi Hoffmann, a gente está falando de Aloysio Mercadante, e ele vai ter que atender esse pessoal todo que chegou com ele para essa tal da frente ampla. Então tem a Simone Tebet, que é do MDB, que ele chama de golpista. Até ontem ele chamava de golpista, vamos ver se ele vai parar de chamar de golpista o MDB e vai trazer o MDB junto novamente. E vamos ver o que o Lula vai conseguir fazer com o PP, Partido Progressista, Ciro Nogueira, o PL do Valdemar Costa Neto e o Republicanos, partido ligado à Igreja Universal. Esses 3 partidos que nós sabemos são hoje base forte de Jair Bolsonaro, mas não são bolsonaristas, a gente dizia isso aqui no Nova Manhã há um tempo, são partidos do Centrão que certamente estarão prontos para ouvir o que o ex-presidente Lula, agora presidente, tem a dizer. Terceiro ponto, economia. Lula vai ter que pensar logo e tomar uma decisão logo até 31 de dezembro, já na transição, sobre o que ele vai conseguir construir com o Congresso Nacional para que o preço dos combustíveis não volte às alturas como estava no passado recente. Jair Bolsonaro fez aquela manobra junto com o Congresso Nacional para baixar as alíquotas dos impostos e assim reduzir na marra o preço dos combustíveis. Tudo isso que foi decidido vence no dia 31 de dezembro. Vamos ver o que o ex-presidente Lula vai ter de solução para os combustíveis. Sobre reformas, eu diria para o nosso ouvinte da Nova Brasil esquecer reforma administrativa. No governo do PT não vai passar nenhuma reforma administrativa, se passar alguma coisinha de algum ponto que não choque ali com o programa de governo do PT. Mas aquela reforma administrativa que foi apresentada no governo Bolsonaro, esquece, não vai avançar. O que pode avançar de reforma e deve avançar, e o Lula sinalizou isso na campanha, é alguma coisa de reforma tributária. Privatizações, nem pensar. Então, aquelas que estavam caminhando de maneira já avançada, como a dos Correios, por exemplo, esquece também. O quarto ponto, e quarto e penúltimo, é que o presidente eleito Lula, quando assumir novamente o Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro de 2023, vai enfrentar uma forte oposição. Vai ouvir do Congresso Nacional que o crime compensa, vai ser sempre relembrado do mensalão e do petrolão. Então vamos ver o que o ex-presidente Lula, agora presidente eleito,
deixa eu me acostumar a chamar de presidente eleito, estou chamando de ex-presidente toda hora. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer também diante dessa oposição que vai ser ferrenha. Metade do país não somente votou no Jair Bolsonaro, como está chorando literalmente de ontem para hoje a derrota do candidato à reeleição. Então o Lula vai ter que governar para o país todo. Vamos ver como é que ele vai lidar com essa oposição forte e o que ele vai fazer com o desmanche do combate à corrupção no governo Bolsonaro, com o enfraquecimento do COAF, com a Procuradoria-Geral da República apenas assistindo a tudo. Me permita essa crítica, senhor Augusto Aras. Em raríssimos casos, Augusto Aras ficou ali olhando o país acontecer. Enfim, uma série de coisas que foram feitas ali na esteira das investigações que alcançavam os filhos do presidente Bolsonaro, as achadinhas de Flávio Bolsonaro na LEG. Enfim, nós vimos nesses últimos 4 anos um desmonte do combate à corrupção. Vamos ver o que o Lula vai fazer com isso assim que assumir o Palácio Planalto. E por último, o quinto ponto que eu diria nessa primeira análise pós-resultado do segundo turno, Mauro e Michele, é ver o que o Lula vai fazer com o próprio Jair Bolsonaro. Se ele vai deixar o Bolsonaro para lá e vai tocar a vida dele, ou se ele vai, como prometido, já num primeiro momento, como presidente da República, levantar o sigilo, ou seja, acabar com aquele sigilo de 100 anos que o Bolsonaro impôs para uma série de coisas, inclusive para o cartão de vacinação dele, ou se o Lula, agora que ganhou e que está eleito, vai deixar para lá e não vai querer mexer com o Bolsonaro. Então são esses 5 pontos que eu trago para o nosso ouvinte nessa minha primeira análise pós-segundo turno, Mauro, Michele. Vou botar um pontinho a mais, Diego. O Lula tem também a missão de pacificar o país. E a frase do primeiro discurso dele como presidente eleito, que está marcando todas as manchetes de hoje, não existem 2 Brasis. Ele que dedicou uma boa parte ao discurso dele à necessidade de a gente abaixar as armas. Ele usou uma frase também, uma frase que foi bem construída, que ele diz o seguinte: é hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Fala em reconstruir o país e fala em governar para todos os brasileiros. A gente sabe da capacidade de articulação do Lula. Ninguém é eleito presidente da República 3 vezes se não for um animal político de extrema capacidade de articulação, de diálogo, e ele vai precisar usar toda essa capacidade que ele tem, né, nessa articulação e na pacificação do país, na união do país, porque é disso que a gente está precisando, de paz, de tranquilidade para tocar o país para frente, para desenvolver o nosso país. E vou só acrescentar também, Mauro, se você me permite, colocar essa questão da política internacional, que já houve vários acenos em relação a isso. Inclusive, tem uma notícia do Jamil Chad, do UOL, falando que a Noruega, inclusive, anunciou que vai retomar a ajuda financeira para reduzir o desmatamento no país, ajuda que foi interrompida durante o atual governo, por causa das medidas, né, que iam contra a preservação da Amazônia, e que agora existe esse anúncio de que vai ser retomada. E aí eu vou fazer uma encomenda para o Diego, publicamente, para ele trazer, porque o Lula falou muito nos últimos dias que ele pretende viajar pela América do Sul, pela América Latina e por outros países para retomar esses laços que foram perdidos antes de assumir, ou seja, ele teria 2 meses para fazer algumas dessas viagens. E aí me ocorreu como é que funciona isso oficialmente. Ele viaja com dinheiro público, sem dinheiro público, é dinheiro do partido. E aí vou deixar aqui essa encomenda até para o Diego também se aprofundar um pouquinho nessa questão das relações internacionais, na nossa relação com outros países nas próximas edições. Combinado, Diego? Combinado, Michele. Pedido anotado aqui. Vamos em frente. Uma ótima semana. E é isso. O Lula venceu. Que o resultado seja respeitado, sobretudo pelo presidente derrotado, Jair Bolsonaro. Eu fico acompanhando aqui, os nossos ouvintes acham que não, a gente acompanha tudo que vocês escrevem aqui no chat, tudo que vocês mandam pra gente pelas redes sociais. Nós vamos continuar fazendo jornalismo, minha gente, criticando, criticando quem está sempre, sobretudo quem está no poder. Vocês podem ficar tranquilos com isso. Vamos em frente. E, Diego, só mais um ponto que eu coloquei logo no comecinho da edição de hoje em relação ao presidente Bolsonaro. Ele tem, nas próximas horas, 2 caminhos a tomar. Ele teve 58 milhões de votos,
né? Uma pessoa que tem 58 milhões de votos tem um capital político enorme e ele tem essa decisão a tomar. O que ele vai fazer? Ele vai usar esse capital político dele para pavimentar o futuro dele como um líder de direita dentro do Brasil? Ou ele vai esquecer essas pessoas e nem agradecer a essas pessoas que votaram nele e se isolar completamente do cenário? A escolha é dele. Agora vamos ver qual que é o futuro político do Jair Bolsonaro. Diego, obrigado por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Boa semana.